o caso do Banco Master em destaque, o filme Dark Horse, enfim, muitos elementos para serem discutidos com um convidado especial. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, justificou a visita do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à casa de Daniel Vorcaro, após a prisão domiciliar do banqueiro, como uma tentativa de conseguir o restante do dinheiro para financiar o filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. Enfim, para tratar desse assunto, o caso do Banco Master, eleições, pesquisas eleitorais, eu recebo agora o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Presidente, muito obrigado pela gentileza em atender mais uma vez aqui a Jovem Pan. Imagina, Daniel, é um prazer para mim falar para a Jovem Pan. Pois é, presidente, como o senhor tem observado, avaliado essas informações divulgadas a respeito da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, mas como Flávio tem se comportado e tem respondido? Muitas pessoas defendiam que Flávio, no primeiro momento, tivesse feito, sei lá, uma coletiva de imprensa e revelado todos os pontos, todas as informações em relação a esse contato com Daniel Vorcaro. Porque ficou assim: primeiro, um site divulga uma informação, Flávio se justifica. Depois, o site divulga uma outra informação e aí Flávio traz uma nova informação. O senhor concordou com a maneira como ele se justificou desde o primeiro momento? Veja bem, o Flávio foi pego de surpresa porque o que ele fez não foi nada ilegal. Ele falou com o Vorcaro quando o Vorcaro não tinha problema nenhum. E depois talvez eu entendo o seguinte, que ele na ânsia que ele estava de liquidar e de poder pagar o filme que eles mandaram fazer para o pai, para o Bolsonaro, ele, lógico, procurou as pessoas que podiam doar. E o Vorcaro não tinha nenhum problema naquele momento. O que talvez eu não tenha deixado bem entendido hoje é que eu não conversei esse assunto depois da primeira fase, que ele deu essa resposta, com o Flávio. Eu fiz uma dedução. O que ele foi lá? Quando ele estava com a tornozeleira, ele foi lá falar com ele para liquidar o assunto, para acabar com o assunto, porque um assunto desse tamanho, dessa ajuda, não podia acabar sem uma conversa. E ele foi lá para resolver o problema. Agora, não sei se ele foi lá para pedir para completar o pagamento, que não foi completado, mas eu não vejo problema nenhum nisso, porque o dinheiro que ele pediu não era dinheiro público. Quando ele pediu dinheiro para o Vorcaro estava em plenas condições de trabalho, o banco dele estava atuando plenamente. Então, não vejo problema nisso. E tenho certeza que o Flávio vai recuperar esse mal-entendido e vamos tocar a campanha para frente. Tenho certeza que nós vamos estar, logo, voltar à frente do Lula, voltar à frente desse governo, porque o governo tem muito problema. Nós estamos vendo a situação do país daqui a pouco tempo, daqui o ano que vem, com recursos, a economia vai piorar muito. E nós temos que ter um governo firme, que economize e que faça o dinheiro do governo aparecer. Valdemar Costa Neto, ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Presidente, peço licença, os nossos comentaristas participarão também dessa conversa. O primeiro é o Roberto Mota. Presidente, a campanha de 2022 foi cheia de episódios anormais, estranhos, coisas que nunca tinham acontecido ainda. O que o senhor espera dessa próxima campanha? Essa campanha vai ser uma campanha que vai envolver duas legendas, na minha opinião. Não tenho dúvida disso. Nós vamos estar no final ou no começo, pode ser até se inicia a campanha dessa maneira, nós vamos estar no final com o Flávio Bolsonaro no segundo turno e com o Lula, não tenho dúvida disso. E aí, o que vai resolver a eleição é o julgamento de em torno de 8%, 6% da população que não tem definido seu candidato. E eles vão pôr na mesa qual foi o trabalho do Bolsonaro no governo, que pegou 2 anos de pandemia e com 2 anos ele conseguiu colocar o país em ordem.
E qual foi o trabalho desse governo do PT? Veja bem, o governo do PT, eles vão colocar na mesa o problema do INSS, o problema dos 90 bilhões que foram pagos há 2 anos atrás. É uma loucura. Para os precatórios que só venciam em 2027 e falta dinheiro para tudo. O governo, para dar certo, tem que fazer economia. O dinheiro aparece. Quando não se faz economia, o dinheiro desaparece. É o que vai acontecer. Com todas essas ações que o governo federal está fazendo, vai chegar no ano que vem, vai acontecer o que aconteceu com a Dilma. O que aconteceu com a Dilma? Ela chegou num ponto de dar tudo para ganhar a eleição do Aécio, e o que aconteceu? Chegou no ano seguinte, o país foi mal e ela foi cassada, infelizmente. Agora é a vez do Luiz Felipe Dávila. Presidente Valdemar, boa noite. Prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Presidente, nós temos várias pautas bomba e me parece que a oposição vai votar com o governo. Essa pauta das 6 em 1 é um absurdo. Isso vai jogar milhares de pessoas no emprego informal, destruir pequenos negócios. A oposição vai acovardar ou vai embarcar nessa canoa do governo? Luiz, deixa eu te dizer. Essa pergunta do 6 por 1 é muito importante que você está fazendo para mim. Nós vamos fazer uma proposta para eles darem uma condição para o empregador poder negociar com os empregados. Poder negociar, poder ser, se ele for ter prejuízo, do governo poder reembolsá-lo. Como reembolsá-lo? Não é dar dinheiro para o empregador, mas é cobrar menos impostos. Nós vamos tentar de tudo. Se não conseguirmos isso, nós vamos votar por 6 por 1 e vamos tocar o país para frente. Quando assumirmos o governo, tenho certeza que a gente põe tudo isso a limpo. E não podemos prejudicar essa gente que tem essa esperança. E nós queremos fazer de um modo que não prejudique o empregador. Vamos ver se nós chegamos no entendimento. Vão ter propostas que podem ser discutidas, mas eles não podem dar um prejuízo para o empregador. Um camarada tem uma empresinha pequena, tem 2, 3 empregados, 3 empregados, ele não consegue trabalhar com menos tempo. Então nós temos que ver uma maneira de recuperar, de dar condições para o camarada trabalhar por 5 dias por semana. E se não tiver jeito, nós vamos tentar de tudo. Nós vamos ser obrigados, nós vamos ter que votar o 6 por 1. Que a maioria do nosso partido quer. É isso, Valdemar Costa Neto conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan. A próxima pergunta é do Bruno Musa. Presidente, muito boa noite. Eu, como economista profissional do mercado financeiro, ia fazer uma extensão até aqui a pergunta do Dávila, mas eu vou ir um pouco mais além. Além da pauta 6 por 1, que não há nenhum embasamento técnico para realmente aprovar algo tão absurdo nos tempos e na produtividade que nós temos no Brasil, grande parte dos políticos e da burocracia brasileira não percebe que grande parte do povo brasileiro já não aguenta mais essa política tradicional de sermos governados e comandados por poucos que não olham dados e não aprofundam em números, simplesmente vão aprovando por aprovar? Bruno, você tem toda a razão. Acontece o seguinte, Bruno. Se nós não aprovarmos o 6 por 1, o Lula ganha a eleição e o ano que vem ele vai fazer 4 por 1, vai afundar o país. Nós temos que chegar no poder, nós temos que voltar para o governo. Para voltar para o governo, nós temos que votar as propostas que tem a maioria da população a favor. Nós não podemos ser contra. Nós temos a maioria dos nossos deputados pensando dessa maneira. Agora é a vez do Cristiano Beraldo. Boa noite, presidente. Prazer tê-lo aqui conosco no Pingos nos Is. Presidente, diante de todo esse imbróglio de Flávio Bolsonaro e as suas relações com o Daniel Vorcaro, me parece que o efeito mais relevante é ter devolvido para a campanha de Lula esse momento em que eles estão se sentindo em condição de ganhar, de dar, de energizar a base de apoio e dar uma nova dinâmica para a campanha.
Como é que, pela sua experiência, como é que o senhor vê o desenvolver disso? A campanha de Lula entra, de fato, no novo momento para durar? Ou o senhor acredita que isso tem um efeito limitado e logo a gente vai estar de volta à dinâmica antiga? Cristiano, eu tenho certeza que hoje o governo Lula, eles têm em qualquer pesquisa 48% de rejeição. Poucas pessoas, uma parte da população que vai decidir essa eleição. Se eles ganharem o poder, o Brasil vai entrar num buraco sem fim, porque o governo mudou muito. Não é o governo que nós tivemos em 2003, 2004, 2005, 2006 até 2008. Não é o governo. Eu acredito que eles vão, se ganharem o governo, vai ser uma miséria para o Brasil. Nós não vamos conseguir sair dessa situação, porque é muita dívida que nós temos. E a dívida do Brasil só sobe, porque nós temos que dar emprego para o povo, criar emprego, fazer negócio com a China, com o Japão, com os Estados Unidos, seja com quem for, desde que venha produzir no Brasil. Nós temos um mercado muito forte, Cristiano. Então, nós temos como absorver muitas coisas, desde que o povo tenha condições. E o que nós precisamos fazer hoje no Brasil? Criar emprego. Mas criar emprego de que maneira? Se associar a esses países fortes que venham produzir no Brasil. E aí nós conseguiríamos sair da situação que nós estamos, senão não vamos sair dessa situação nunca. Agora, presidente, tem uma outra situação que envolve a avaliação sobre os números das pesquisas eleitorais após a divulgação dos áudios entre Flávio e Daniel Worcaro. Qual é a reflexão, qual é o diagnóstico do senhor? Foi uma retração mais tímida? O Flávio ainda é muito competitivo? Tem uma informação hoje no noticiário que o senhor descarta a possibilidade, por exemplo, de Michele Bolsonaro. Eu fico pensando, na hipótese de Flávio cair nas pesquisas nos próximos levantamentos. Em momento algum foi levantada a possibilidade de Michele assumir o posto de candidata? Daniel, nunca foi. Nunca tivemos essa pretensão. A Michele tem muito prestígio em todo o Brasil, mas quem decide isso é o presidente Bolsonaro. Ele que vai decidir isso aí. Se nós vamos ter, o que nós vamos ter que fazer? Mas eu não acredito na queda dele. Eu não acredito. A queda foi muito pequena de imediato, foi muito pequena. Então, o que acontece? É isso aí, o reflexo disso, dentro de 20, 30 dias, vai passar, não tenho dúvida disso. Você veja bem, quando nós tínhamos funcionando a CPI do INSS, o Lula baixou, estava mal, não estava bem. Acabou a CPI do INSS, fizemos um relatório contra o governo e nós perdemos no voto, porque eles têm maioria. Mas veja bem, acabou a CPI, veja bem que o assunto diminuiu bastante. Então, o que vai acontecer, esse caso do Flávio, não é um caso sério. Não é um caso do outro mundo. Se ele tivesse falado antes, não tinha tido problema nenhum. Então, acontece o seguinte, a situação é muito diferente dos problemas que esse governo tem. Veja bem, você ter 39 ministérios, como é que você consegue, cada ministério é uma estrutura monstruosa. Como é que você consegue fazer economia, fazer o dinheiro aparecer? Tem que fazer como o Bolsonaro fez. Economia. E o Brasil ficou 2 anos na pandemia, 2 anos fechado, e ele conseguiu dar dinheiro para todos os prefeitos do Brasil, conseguiu dar R$600 para cada cidadão sobreviver, que tinha necessidade. Então você tem que fazer o dinheiro aparecer, o dinheiro só aparece desse jeito. Os Correios davam lucro, quer dizer, o dinheiro só aparece desse jeito, com economia. O governo não faz economia. O governo gasta demais e isso quebra o país. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, conversando ao vivo com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan. Presidente, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Um abraço, bom trabalho e até breve.